Estamos ao vivo no Leal Concursos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos falar sobre predicado e predicativo nesta aula. Vamos começar vendo o que é o predicado, suas características, os seus tipos. Vamos falar de transitividade verbal, que é sempre bom falar 50 vezes as mesmas coisas, principalmente se elas forem tão importantes quanto à transitividade verbal. E vamos fazer ao longo dessa aula dezenas e mais dezenas de exercícios, que é o nosso normal aqui no Leal Concursos. Quem quer ler para mim o que é predicado? Predicado é o quê? É a soma de todos os termos da oração, exceto o sujeito e o vocativo. É tudo que se declara na oração referindo-se ao sujeito, quando há sujeito. Sempre apresenta um verbo. Isso. Resumo da ópera: tirando o sujeito, tirando o eventual vocativo, que é um termo à parte da oração, o que sobrar é o predicado. Então, por exemplo, a língua portuguesa sofreu uma reforma ortográfica polêmica em 2009. Nós temos aqui o verbo sofreu. Quem é que sofreu uma reforma ortográfica polêmica em 2009? A língua portuguesa. É o sujeito, beleza? Então, tudo que está em negrito aqui é o predicado, tá? Sempre apresenta um verbo. O que significa a palavra sempre? Sempre significa sempre, tá? Então, sempre apresenta um verbo. Então, lembre que as bancas são maliciosas, logo pedaços que compõem o predicado poderão estar espalhados pela frase. Quer dizer, nós sabemos que a língua portuguesa permite que nós possamos dispor dos termos da oração, né, quase que em qualquer ordem que nos der na telha, né? Muitas vezes até há problemas com relação a isso. Mas você pode usar e abusar das inversões na língua portuguesa. Outras línguas já são bem mais rígidas com relação a possíveis inversões, né? O inglês, por exemplo, já é muito mais rígido com relação à disposição dos termos da oração nas frases. Você não pode sair invertendo tudo com facilidade como você faz no português, por exemplo. Então aqui você pode colocar o sujeito no meio do predicado. Ó. Em 2009, sofreu a língua portuguesa uma reforma ortográfica polêmica. O sujeito continua sendo a língua portuguesa e o predicado continua sendo tudo que está em negrito. Beleza? Então, o predicado é a soma de todos os termos da oração, exceto o sujeito e o eventual vocativo. Tá? Nas orações sem sujeito, tudo é o quê? Por um motivo muito óbvio. Se não há sujeito, tudo é o quê? Predicado. Beleza? Então, mas são casos assim bastante específicos. Não é o natural da língua a oração não ter sujeito, né? São raros os casos nos quais ela não tem sujeito. O normal é a oração ter sujeito. Bem, eu costumo dizer que em gramática, talvez, muito provavelmente, o assunto mais importante seja esse aqui. A transitividade verbal. Principalmente na sintaxe. Porque tudo gira praticamente em torno dela, né? Vamos lá. Quem quer ler para mim o que é predicação verbal ou transitividade verbal? É a ligação de um verbo e outros termos da oração, principalmente dentro do predicado. Quanto à predicação, diz-se que os verbos podem ser de ligação, transitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Isso. Nós já comentamos sobre isso na aula passada. Vamos nos exercícios relembrar.
existem dois tipos de verbos, dois grandes grupos de verbos, que são os intransitivos e transitivos, formando o grupo dos verbos nocionais, e os relacionais, que são os verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, encontrar-se, transformar-se, converter-se. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar e parecer são os principais, vamos dizer assim. Cuidado para você aqui, antes de mais nada, não pensar na predicação verbal como algo imutável, algo constante. Se o verbo é o verbo X e ele é transitivo direto, então ele sempre vai ser transitivo direto em qualquer circunstância. Não necessariamente. Se ele é intransitivo, ele vai ser intransitivo sempre. Não necessariamente. Se ele é de ligação, vai ser de ligação sempre. Não necessariamente. Então, cuidado para você não tomar a transitividade verbal como algo absoluto. Muita gente faz isso, muita gente erra certas questões justamente por imaginar que a transitividade verbal é algo imutável. Tá? Então, vamos lembrar, nós já comentamos sobre isso, mas vamos lembrar o que é um verbo de ligação. Também chamado de verbo copulativo. O verbo de ligação faz o quê? Quem quer ler para mim? Também chamado de copulativo. O verbo de ligação é relativo do sujeito ao predicativo. Atributo que indica estado, qualidade. ou condição do sujeito. O verbo de ligação não indica ação alguma por parte do sujeito. Por isso, são tradicionalmente vazios e significados. Indica apenas estado. E por isso, o núcleo do predicado, somente nesse caso, não é o verbo, vai ser predicativo. Isso. Vocês, em geral, falam sempre isso, tem uma dificuldade em determinar o predicativo numa oração. Em geral, vocês têm alguma dificuldade em enxergar o predicativo. O predicativo é um atributo que indica estado, qualidade ou condição do sujeito. Normalmente, o predicativo aparece junto a verbos de ligação. Nós chamamos de predicados nominais. Mas eles podem aparecer também junto a verbos de ação. Aí complica um pouquinho para você enxergar. Vamos tentar hoje ainda ver algumas questões sobre isso. Tá? Agora vamos supor, por exemplo, que você encontre um índio das antigas, Não o índio de hoje. O índio de hoje anda de Hilux, tem Rolex, short Adidas, celular, Falou o índio lá de trás, bem lá de trás. Vamos supor que você se depare com ele e ele conheça um tal de João. Ele chega para você e fala assim: João Alegre. João Alegre. Show de bola. Não há um verbo nessa mensagem que ele quis te passar. Só que o cerne da questão, como diria o saudoso doutor Enéas, professor doutor Enéas, o cerne da questão é que você entendeu o que ele quis dizer. Há uma relação entre o João e o adjetivo alegre. O verbo ele vai fazer apenas a ponte, apenas a ligação entre o João, que é o sujeito, e o seu predicativo, o seu atributo, que é a palavra alegre. João é alegre, está alegre, ficou alegre, continua alegre, permanece alegre, parece alegre, transformou-se numa pessoa alegre, encontra-se alegre, anda alegre. Esse andar aí não é o andar literal, de caminhar, evidentemente.
certo? Então, o verbo aí ele vai indicar um estado por parte do João e não uma ação propriamente dita como de costume o verbo indica, né? Uma ação, tá? Porém, nesses casos ele vai indicar um mero estado. Por isso que no predicado nominal, né, quando há verbo de ligação, o importante no predicado não é o verbo, e sim o predicativo. O núcleo do predicado, o essencial do predicado, é o predicativo e não o verbo. Agora, se, por exemplo, o mesmo índio chega para você e fala assim, João livrou. João livrou. Aí já fica um pouco mais complicado, já que não me parece factível dizer que João é um livro, está um livro, permanece um livro, parece um livro, ficou um livro, não rola, não encaixa muito bem. Aí eu vou precisar de um verbo, né, de ação, que indique uma ação. Qual é a relação entre o João e o livro? João comprou, leu, escreveu, e assim por diante. N possibilidades. Beleza? Aí nesse caso, o predicado ele é verbal, porque o núcleo dele é um verbo. O mais importante do predicado aí é o verbo. Sem o verbo, eu não vou conseguir entender a relação entre o João e o livro. Eu preciso obrigatoriamente do verbo. Tá legal? Beleza? Então, com o verbo de ligação, nós temos um predicado chamado nominal, e o núcleo desse predicado é o predicativo, é o atributo que indica estado, qualidade ou condição do sujeito. Beleza? Vamos lembrar que é um verbo intransitivo. Quem quer ler para mim? Verbo intransitivo é aquele que Contextualmente. não exige complemento, por ter sentido completo. Isso. Segundo a visão tradicional, consideram-se verbos intransitivos também. Aqueles que, indicando deslocamento ou moradia, normalmente vêm acompanhados de uma expressão adverbial, de lugar principalmente. No dia 5 de outubro de 2011, morre o famoso inventor Steve Jobs, da Apple. Né? Beleza. Aí o que acontece? A gente já comentou sobre isso, vamos só reforçar. O verbo intransitivo é aquele que contextualmente, quer dizer, naquele contexto, ele não exige complemento por ter sentido completo. Por exemplo, a caneta caiu. Ponto final. Você entendeu a mensagem, eu não preciso dizer mais nada. Você já entendeu o que aconteceu com a caneta. O verbo cair, nesse caso, só pede um argumento. Ele só pede o sujeito, ele só pede o que caiu. O que caiu? A caneta. Pronto, você já entendeu a mensagem. Beleza? A pia entupiu. O verbo entupir, nesse contexto, também é o quê? Intransitivo. Ele só pede um argumento, ele só pede o que entupiu. O que foi que entupiu? A pia. A pia é o sujeito. Entupiu é um verbo intransitivo. Beleza? Agora, segundo a visão tradicional, ele fez questão de colocar aí a palavra tradicional, porque há polêmica com relação a isso. Já conversei com vocês sobre isso. Eu, particularmente, não concordo com a visão tradicional, mas a minha opinião não vale de porcaria nenhuma, tá? Exatamente. Por quê? Porque na prova vale a norma padrão, a norma oficial. Então, segundo a visão tradicional, consideram-se verbos intransitivos também aqueles que indicam deslocamento ou moradia. Então, verbos que indicam movimento ou moradia também são considerados intransitivos. Entrar, sair, subir, descer, ir, voltar, chegar, caminhar, correr,
pedalar, nadar, voar, morar, residir, habitar. O assistir, lembra dele em aula de regência? O assistir no sentido de morar também é intransitivo, certo? Lembra dele? Né? O assistir tem vários significados, várias regências, né? Vamos chegar lá. Enfim, então, esses verbos são considerados intransitivos. Junto a esses verbos, em geral, vem um adjunto adverbial de lugar. E ele é confundido com o objeto indireto, porque provavelmente esse adjunto adverbial de lugar vai estar regido por uma preposição. Sendo assim, ele vai se confundir com um objeto indireto. Aí você tem que lembrar que se é um verbo que indica deslocamento ou moradia, ele é intransitivo e não vai pedir um objeto indireto. Ele vai estar acompanhado de um adjunto adverbial, normalmente de lugar. Beleza? Eu, particularmente, em muitos desses casos, eu não concordo com essa visão. Eu acho que é um objeto indireto mesmo, né? Por exemplo, se eu digo Ana foi, ponto final, tá. A pergunta é, ela foi aonde? Ela foi ao curso. O ao curso é tradicionalmente visto como um mero adjunto adverbial de lugar. Só que o adjunto adverbial, conforme nós vamos ver daqui a pouco, ele é um termo acessório. Em tese, ele pode ser omitido por não trazer tanto prejuízo em termos de sentido à oração. Mas se eu digo sem nenhum contexto adicional apenas que Ana foi e mais nada, você há de convir que a frase carece de um complemento, carece de um sentido. Então, na minha opinião, e a de muita gente também, gente boa inclusive, gramáticos de renome inclusive, o ao curso não seria um mero adjunto adverbial de lugar, e sim um objeto indireto, por completar o sentido do verbo ir. Porque se eu não disser aonde ela foi, a frase ficaria com sentido prejudicado. Mas não é a visão oficial da gramática, então isso que eu acabei de falar vocês vão deletar imediatamente do disco rígido dos cérebros de vocês. Tá bom? Então deleta, porque a minha opinião com relação a isso não vale nada em relação à prova, tá? Então, por exemplo, se eu chego para vocês e digo Steve Jobs morreu, você entendeu a mensagem. Steve Jobs morreu. Por quê? O morrer é um verbo intransitivo. Mas eu posso acrescentar ao verbo circunstâncias adverbiais que vão tornar a mensagem mais ampla, mais colorida, né? Mais completa até. A palavra talvez não seja a ideal, mas vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Por exemplo, Steve Jobs morreu. Quando? No dia 5 de outubro de 2011. Como? De câncer, se não estou enganado, foi de câncer. Onde? Um exemplo, estou chutando aqui. Num hospital em Nova York. Por exemplo, estou chutando aqui. Tá? Junto de quem? Junto à família. Então, acrescentei uma circunstância adverbial de tempo. Foi a data na qual ele faleceu. De causa, de câncer. De lugar, num hospital em Nova York. Aqui eu estou chutando, tá? Não sei onde foi. E de companhia. Estou chutando também. Junto à família. Beleza? Então, você pode acrescentar verbos intransitivos, circunstâncias adverbiais, para a comunicação ficar mais ampla, para que você tenha mais informações acerca do sujeito Steve Jobs, que infelizmente faleceu. Um gênio, né, da Apple. No próximo vídeo vamos relembrar e comentar sobre os verbos transitivos, direto, indireto e bitransitivo, além de fazer diversos exercícios.
Guardo vocês, leal concursos incomparáveis.